Muito bem, senhoras e senhores, eu espero que estejam todos bem nessa nossa quarentena, nessa situação completamente atípica que estamos vivendo, nunca antes vista na história. E vamos aproveitar esse momento para fazer a correção da nossa atividade. Atividades muito simples, questões muito simples, com o objetivo apenas de verificar se vocês fizeram uma leitura atenta do slide que eu mandei, tendo em vista que muitos eu sei que não levaram o livro para casa, portanto fica bem difícil de a gente tocar os nossos estudos domiciliares sem a presença desse camarada aqui. Conhece? Pois bem, deveriam todos estar com ele. Mas aí eu preparei um slide, aquele slidezinho baseado no tópico 3 do capítulo 1, que é o que a gente está estudando, que são os povos mesopotâmicos. Como eu já recebi a grande maioria das atividades preenchidas, a gente vai fazer aqui uma correção bem rápida. A questão número 1, questão extremamente simples, sumária, ela só pergunta assim: o primeiro povo a ocupar a Mesopotâmia foram os. Se você olhou no livro e se olhou no slide, vai responder que foram os sumérios. Bom, com relação aos sumérios, a gente tem que parar um pouco e comentar o seguinte: como foi a primeira civilização a se estabelecer na Mesopotâmia, eles foi que fizeram aquele complexo sistema de irrigação que permitiu o aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates. Lembrando sempre que essa região é uma região seca, árida, cercada de desertos, portanto ali a disponibilidade de água devia ser apenas aos dois rios. Como não chove regularmente, a única alternativa era encontrar uma maneira de aproveitar a água desses rios. E os sumérios encontraram isso. O que eles fizeram? Eles aproveitaram as águas das cheias, construíram diques, barragens e usaram essa água para irrigar suas plantações. Detalhe, eles não podiam plantar muito próximo do rio, porque as cheias destruiriam as plantações. Esses rios, eles têm um regime, eu não sei como é que chama, regime hídrico, uma coisa assim, imprevisível. Na região onde eles nascem, os invernos são imprevisíveis, assim, chove de uma hora para outra, chove demais, ou passa um ano, dois, três sem chover. Portanto, não tinha como eles preverem o comportamento do rio, não dava para saber, daqui a tantos dias o rio vai encher, depois vai baixar, não tinha como saber. Portanto, o mais seguro, eles entenderam, era fazer suas plantações distante do rio. E tiveram que encontrar uma maneira de fazer a água chegar até lá. E fizeram isso da forma mais inteligente possível em sua época, armazenando a água das cheias, construindo diques ou barragens ou tanques nas margens do rio, e quando a enchente vinha, ela cobria esses tanques todos, e quando passava a enchente, resultado, os tanques ficavam cheios. Essa água era usada através de canais para irrigar essa agricultura que eles praticavam e que foi possível garantir a subsistência deles, e tornou aquela terra cercada de desertos em objeto de cobiça. Por isso que a Mesopotâmia, ela é uma terra onde nenhuma civilização durou milênios, como a civilização egípcia, por exemplo. Ali na Mesopotâmia, as civilizações tiveram duração relativamente curta. Então a gente tem uma lista de povos que passaram por ali, se estabeleceram, fundaram sua civilização, mas depois de alguns séculos foram invadidos, conquistados por outros, expulsos ou escravizados. Então vamos para a questão número 2. Isso dito, vamos para a questão número 2. O surgimento da primeira civilização mesopotâmica só foi possível porque os sumérios... O que os sumérios fizeram? Lembra daquela história que eu sempre falo, que as questões elas aparecem interconectadas. O que os sumérios fizeram? Desmataram a imensa floresta tropical que havia na região? Não. Estou falando de região árida, não havia floresta tropical ali. Construíram uma complexa rede de estradas para facilitar o comércio? Muito menos. Montaram um eficiente esquema de produção e distribuição de produtos artesanais, como uma espécie de... se tornando uma central de produção artesanal? Muito menos. Construíram um sistema de irrigação, que incluiu a drenagem de pântanos, construção de diques e barragens, canais para conduzir água aos campos de cultivo e plataforma para proteção contra a gente. Está correto.
Pelo que eu comentei na questão 1, não há dúvida de que a letra D é a opção correta na questão 2. Conforme o gabarito, letra A, questão 1, letra A, questão 2, letra D. Questão 3, assinale a alternativa que identifica corretamente as principais atividades desenvolvidas nas cidades sumérias. Tá? Letra A, indústria, comércio e serviço. Não, isso é nos dias de hoje. Né? A maioria das cidades, especialmente as maiores, elas têm essas atividades. Na antiguidade não, tá? Agricultura, pecuária e mineração. Agricultura, pecuária sim, mas mineração não. Agricultura, pecuária e artesanato. Agricultura, mineração e extrativismo. Guerras, agricultura e artesanato. Letra C, tá? Agricultura, pecuária e artesanato. Essas 3 atividades são as principais atividades ou as únicas atividades econômicas, né, produtivas nesse contexto aqui dos sumérios, que foram o primeiro povo a fundar uma civilização na Mesopotâmia. Tá? Questão 4. Entre os sumérios temos o surgimento de uma prática a qual a humanidade atribuirá, ao longo das várias fases de sua história, uma grande importância. Estamos falando da acumulação de riquezas, a qual, entre os sumérios, terá como principal fonte de acumulação de riqueza. Veja bem, não é fonte de subsistência, é fonte de acumulação de riqueza. A agricultura, não. A agricultura é fonte de subsistência, não de acumulação de riqueza. Pecuária, mesma situação da agricultura. O artesanato, o comércio ou a religião. A religião ela é fonte de acumulação de riqueza para alguns, para os sacerdotes, certo? Como ainda hoje é em alguns casos aí, infelizmente. Mas o que responde essa questão satisfatoriamente é a letra D, o comércio. Tá? O comércio entre os sumérios passa a ser uma fonte de acumulação de riquezas. Questão 5. Em torno de 3.000 a.C. surgiu uma nova organização social baseada na divisão do trabalho entre os que produziam os alimentos e os que realizavam trabalhos especializados. Tal divisão baseou-se na riqueza, no controle dos excedentes e no prestígio profissional, no controle dos excedentes, no prestígio social e na disponibilidade para a guerra. Tá? Essa disponibilidade para a guerra aqui ela elimina essa alternativa. No prestígio social, na produção de excedentes e no controle social, no controle dos excedentes, no prestígio social e no controle da produção mineral. Produção mineral aqui, né? Não cabe. No prestígio profissional, na qualidade da terra e no controle das tensões sociais. Nada disso. Aí o que nos responde satisfatoriamente é a letra A, na riqueza, no controle dos excedentes e no prestígio profissional. Esse prestígio profissional aqui, especialmente para os artesãos. Tá? Questão 6. Com o desenvolvimento do comércio, se fez evidente a necessidade de controle e registro de transações. Essa é muito fácil. Tal necessidade acabou por induzir o surgimento, letra A, da guerra, da escrita, da navegação, da religião, da vida urbana. Muito simples. O comércio, o desenvolvimento do comércio entre os sumérios fez surgir a necessidade de registrar as transações comerciais, certo? Para controlar melhor. E daí eles acabaram inventando a famosíssima escrita cuneiforme. O nome cuneiforme é porque essa escrita, gente, ela era feita, eles tinham que usar, como é que eu chamaria? Pequenos estiletes, tá? Sabe o que é um estilete? Pequenos estiletes eles pegavam, né, e faziam a escrita na pedra ou em tijolo, sabe? Tijolo de argila, tijolo de barro. Pegava o tijolo, fazia o tijolo lá e tal. Quando ele secava, o cara ia pegando aquele estilete e ia esculpindo. Era uma escrita que ela era, na verdade, esculpida, né? Ela ficava em relevo. Tá? A escrita cuneiforme. A invenção da escrita, a primeira forma de escrita da humanidade é essa. Inventada também entre os sumérios. Viu como eles são importantes. Questão 7. Acerca do papel do templo na sociedade mesopotâmica, podemos concluir.
Quando a questão fala sociedade mesopotâmica, significa que isso vale não só para os sumérios, mas para os outros povos que vieram depois, que foram ocupando aquele lugar, aquela terra, né? Porque quando os sumérios são destruídos pelos acadianos, né? Os caras chegam, eles invadem, eles tomam a terra, eles tomam as cidades que eram cidades-estado, cidades autônomas, independentes. Eles tomam essas cidades, eles tomam essas terras, assumem o controle, mas eles absorvem parte da cultura, da religião, da língua e da escrita, né? Então, acerca do papel do templo na sociedade mesopotâmica, podemos concluir: o templo, tá? Local, para nós hoje, o templo é um local de celebrações religiosas, inclusive nessa nossa pandemia, os templos estão sendo fechados, não estão sendo fechados. Tem gente que acha que deve fechar, tem gente que acha que não. Eu acho que deve fechar. Então, o templo era exclusivamente o centro da vida religiosa na antiguidade. O templo era o centro da vida religiosa, política e social da cidade, não tendo qualquer importância política. Olha, mas essa questão é contraditória. Se ele diz que o templo era o centro da vida religiosa, política e social, como é que ele não tinha importância política? É errado. Letra C. O templo era o centro da vida religiosa, artística e cultural da Mesopotâmia. Vida artística e cultural tinha, de certa forma, podemos até considerar que sim, né? Mas o centro era o templo? Não sabemos. Letra D. O templo era um importante ponto de defesa contra ataques de outros povos, além de lugar de culto religioso. Lugar de defesa contra ataques, não sei, né? Para lembrar que as cidades já estavam sendo muradas, então o templo pode até em algum momento ter sido, mas de forma geral não, né? O templo não era apenas o centro da vida religiosa, mas também da vida econômica e política das cidades. Essa alternativa nos satisfaz, certo? A letra E na questão 7. O templo, entenda, o templo nas sociedades mesopotâmicas, aí não só os sumérios, mas os caldeus, os babilônicos, né? Toda aquela galera que veio depois, assírios, acádios, para eles o templo, né, os famosos zigurates, eles tinham uma importância enorme para a cidade. Eles eram o centro administrativo, ele era o centro econômico, ele era o centro da vida religiosa, ele era o centro da vida política. Então, basicamente, tudo da cidade se decidia ali. Era o coração da cidade era o templo, certo? Por isso que são as edificações também mais importantes. Alguns ainda existem na região do Oriente Médio. É uma pena que essas guerras insanas que acontecem ali têm levado à destruição, né? O Estado Islâmico recentemente destruiu uma parte desses monumentos. Questão 8. A Suméria não se tornou um estado forte e centralizado, mas permaneceu como um conjunto de cidades autônomas, as famosas cidades-estado, as quais podem ser definidas como. Então, ele pede a definição do que é uma cidade-estado. É importante entender isso aqui, porque na Grécia nós vamos encontrar cidades-estado, em várias, o Egito, inicialmente, antes da unificação, ele também vai ser um conjunto de cidades-estado, então é muito importante entender esse conceito de cidade-estado. Então, as cidades-estado podem ser definidas como pequena unidade urbana independente politicamente, governada por um sacerdote, tendo em comum com suas vizinhas a língua e a religião. É interessante. Letra B. Pequena unidade urbana politicamente ligada a uma unidade maior, governada por um preceptor ou prefeito. Completamente errado. Algo levemente parecido com isso aqui existirá no Império Persa, mas não é isso aqui. Letra C. Grande unidade política autônoma, independente, política e culturalmente. Grande unidade política. Não, tá? Eu falo de cidades na antiguidade, eu não estou falando de cidades grandes, elas são pequenas. Tá? Unidade política urbana, sem autonomia econômica ou cultural. Tudo que diz sem autonomia está errado aqui. Unidade política formada por um conjunto de pequenos aglomerados urbanos derivados de acampamentos militares. Eu não sei de onde que a pessoa que elaborou a questão tirou isso aqui. Fui eu que elaborei. Letra A. Resposta. Pequena unidade urbana independente politicamente, governada por um sacerdote, tendo em comum com suas vizinhas a língua e a religião, mas depois tendo em comum a cultura. Né? Então, as cidades-estado da civilização suméria, e assim será
e basicamente as outras civilizações também. A diferença, os babilônicos tinham Babilônia como uma espécie de capital do império, mas não chega a ser um país, uma nação. Na verdade, o que tem são conjuntos de unidades-estado que, em alguns momentos, dependendo do império, elas são mais unidas, chegam em certos acordos, mas na maioria do tempo elas são autônomas, elas não têm muita não existe dependência política entre elas, uma não governa a outra, não existe uma maior do que a outra. Questão 9. Uma das mais importantes contribuições dos babilônicos foi a elaboração do primeiro código de leis escritas de que se tem notícia na história, o famoso Código de Hammurabi, um conjunto de leis que defendia a vida, o direito de propriedade, a honra, a dignidade e a família. Se defendia a família era bom. O Código de Hammurabi baseava-se no princípio. Sobre o Código de Hammurabi, é importante dizer o seguinte: é um conjunto de leis, tá? Na antiguidade não havia esse conceito que nós temos hoje, contemporâneo, de a lei valer para todos. Muito pelo contrário. Na antiguidade, o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escritas, já existiam leis, tá? Antes do Código de Hammurabi, mas elas não eram escritas, não eram registradas por escrito, elas estavam apenas na memória, na cabeça da galera. O Código de Hammurabi ele vem para organizar parte dessas leis costumeiras por escrito, mas esse código ele não é um código imparcial. Ele é um código que favorece, logicamente, os mais poderosos daquela sociedade. E ele baseia-se no princípio de, que a questão nos pergunta, tem as 5 alternativas, eu não vou ler uma por uma, porque já está se alongando muito. A resposta é a letra B, do olho por olho, dente por dente. Vocês já viram isso aí em algum lugar, não foi? Aonde? Me diga aí. Na Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, o livro do Levítico, né? A Torá judaica também, em vários momentos, cita esse princípio. Tá? Olho por olho, dente por dente. A primeira ideia de justiça, vamos dizer assim, que aparece na história da humanidade é essa. Né? O cara fez, paga. Não entra nenhum valor aí para relativizar muitas coisas, a não ser a diferenciação social. Certo? E a questão 10, última, para a gente terminar. Eles derrotaram os babilônicos e criaram um estado militarizado. Ficaram conhecidos pela força de seu exército e a crueldade com que torturavam seus prisioneiros. O ponto alto foi o governo de Assurbanipal, quando foi construída a biblioteca de Nínive. Olha aí, os caras eram maus, né? Torturavam os prisioneiros, mas ao mesmo tempo valorizavam a cultura. Né? Construíram a primeira grande biblioteca da história da humanidade com 22.000 plaquetas de argila. Claro, não tinha livro, na antiguidade não tem livro assim, né? Como livro de papel, o códice encadernado, nada disso. A escrita era escrita esculpida, né, cuneiforme, portanto, os livros eram plaquetas de argila, tijolos. Né? E foi criado um serviço de mensageiros, né? De correios aí dessa antiguidade remota. O controle social foi conseguido às custas do terror. Claro, os caras torturavam os prisioneiros. Estamos falando dos assírios. Gente, os assírios são um caso muito sério, né? A crueldade dos assírios, a crueldade com que eles tratavam os seus inimigos derrotados ficou notória na antiguidade. Os assírios também desenvolveram muitas táticas militares, eles desenvolveram armas de guerra, inclusive carros de guerra, né? Sabe, aquelas tipo bigas que os romanos usavam. Então, os assírios desenvolveram aquilo dali, né? Carro de madeira puxado por um cavalo 2, sei lá, com lâminas adaptadas nas rodas. Então os caras percorriam o campo de batalha com aquele negócio, aquelas lâminas girando em alta velocidade, era uma espécie de liquidificador triturando lá os adversários. Os caras eram bem inteligentes para isso daí. Dizem até que os assírios gostavam de torturar seus prisioneiros, eles iam para a guerra, atacavam a cidade, derrotavam e levavam os prisioneiros, e uma das diversões deles era tirar a pele desses prisioneiros, eles ainda vivos, enfim, essas coisas. Isso fazia parte da tática de impor o controle pelo terror, estratégia que eles utilizavam para impor o controle social. Bom, é isso.
terminamos. Eram só 10 questões, todas muito simples, só para a gente fixando o nosso conhecimento, tá bom? Teremos mais atividades e mais correções. Dúvidas, vocês podem colocar, tá certo, aí no campo apropriado, e eu vou responder, tá certo? Até mais, boa quarentena, não saiam de casa, né? E não deixem o vovô e a vovó de vocês sair também não, tá bom? Então, aguardo as questões, as dúvidas e os comentários de vocês. Valeu!